Bem-vindos a esta nossa análise, onde a gente vai mergulhar num texto legal, super antigo, mas que trata de questões que, olha, são totalmente atuais. Justiça, misericórdia e a busca pela verdade. Essa pergunta é o coração de Deuteronômio 19. É como se fosse um guia, um projeto mesmo, para uma sociedade tentando escapar daquele ciclo sem fim de violência. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. Pensa num mundo onde qualquer morte, até uma morte acidental, podia começar uma guerra familiar, uma vingança de sangue liderada pelo chamado Vingador do Sangue. Ok, vamos mergulhar nisso. O grande problema com esse sistema era a sua simplicidade quase brutal. Não existia um mecanismo para diferenciar um acidente trágico de um crime malicioso. E o resultado? Vidas inocentes estavam sempre em risco. E é aqui que o texto introduz uma ideia assim completamente inovadora para a época. As tais cidades de refúgio, que eram designadas especialmente para frear esta vingança impulsiva. Imagina só o desespero. Era uma verdadeira corrida pela vida. O processo começava no exato instante da morte acidental. A partir dali, o fugitivo tinha que largar tudo para trás, família, trabalho, casa, para tentar chegar em segurança antes que o Vingador, cego pela raiva, o alcançasse. E para não deixar nenhuma dúvida, a lei dá um exemplo bem prático do dia a dia, um acidente de trabalho. Isso deixa claro que as cidades foram pensadas para proteger gente comum, que se via em situações trágicas e totalmente imprevisíveis. Então, o ponto central de tudo era a intenção. A distinção era essa. Essas cidades eram um santuário para os desafortunados e não um esconderijo seguro para assassinos. Mas olha, uma sociedade justa precisa de mais do que só lugares seguros. Ela precisa de regras fundamentais, de integridade, para poder funcionar. E o texto estabelece 2 pilares que são críticos para isso. O primeiro pilar era o respeito à propriedade. Mudar esses marcos de lugar não era uma coisa pequena, era visto como uma violação gravíssima da confiança e da ordem social. E o segundo pilar era a exigência de múltiplas testemunhas. Isso era uma proteção poderosíssima. Impedia que uma pessoa fosse condenada com base na acusação de uma única pessoa, que poderia muito bem ser falsa. Tá, mas e quando essa proteção toda é corrompida? O que acontece? Bom, a lei tinha uma resposta bem severa e direta para quem tentava manipular o sistema de justiça. Essa é a pergunta-chave, né? Para a justiça funcionar de verdade, a verdade tinha que ser sagrada. Então, a integridade do sistema inteiro dependia de uma coisa: responsabilizar de forma bem rigorosa as testemunhas falsas. O processo para lidar com uma acusação de perjúrio era muito rigoroso. Depois de uma investigação completa, se ficasse provado que a testemunha mentiu, a punição se baseava naquele princípio da justa retribuição. Esse princípio famoso, a lex talionis, ou lei de Calião, era uma instrução para os juízes. A ideia era aplicar uma justiça estrita e proporcional. Não era uma licença para vingança pessoal de jeito nenhum. E, claro, servia como um impedimento muito forte contra a mentira. Só que a ideia de refúgio não parou nos muros da cidade. Com o passar do tempo, esse conceito, que era físico, evoluiu. Ele ganhou um significado simbólico, espiritual, muito mais profundo em várias tradições. A lei exigia que o caminho para o refúgio fosse bem conservado, bem sinalizado. Essa instrução, que nasceu de uma necessidade super prática, salvar uma vida, acabou virando uma metáfora poderosa para o próprio caminho em busca de segurança e salvação. Por exemplo, dentro da tradição teológica cristã, vários comentaristas fizeram um paralelo direto entre o fugitivo, que encontrava segurança dentro dos muros da cidade, e o princípio de que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lógica é a seguinte: assim como os portões das cidades de refúgio nunca se fechavam para quem precisava, essa visão teológica entende que existe um caminho para o refúgio espiritual que está sempre disponível. No final das contas, o que Deuteronômio 19 oferece é um projeto muito abrangente. É um modelo para se construir uma sociedade sob pilares bem definidos: o da justiça, o da verdade e o da misericórdia. E esse texto antigo acaba nos forçando a pensar, né? Onde é que a gente encontra segurança, imparcialidade e justiça hoje, nas nossas vidas e nas nossas comunidades? Fica aí a reflexão.